João, capítulo de número 11. Eu quero ler apenas por enquanto o versículo de número 27, João 11, 27. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 27. Amém? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. E é desejo do nosso coração ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui neste lugar, Pai. Nós temos certeza e convicção de que não saímos dos nossos lares, de nossas casas à toa, em vão. Nós temos certeza e convicção que o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem algo para os nossos corações nessa noite. Que a tua palavra, Deus, possa alcançar as nossas expectativas espirituais, não carnais, mas que a tua palavra, Deus, possa fazer com que nessa noite nós possamos ouvir a sua voz aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Capítulo 11 do Evangelho de João relata para nós o que muitos concordam ser o maior milagre realizado por Jesus no seu ministério terreno, seu ministério profético, vamos dizer assim. Se pegarmos aí entre a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, até o momento que Jesus coloca a orelha do servo do sumo sacerdote no lugar, muitos concordam que entre todos os milagres entre esses dois, entre o primeiro e o último, é o maior milagre realizado por Jesus. Ninguém na história bíblica, ninguém na história passada já havia ressuscitado um morto de 4 dias. Já haviam tido ressurreições no Antigo Testamento, mas nada comparado à ressurreição de Lázaro. E esse milagre, que é considerado, como eu disse aqui, um dos maiores, ou o maior milagre realizado por Jesus no seu ministério terreno, eu tenho para mim que o acontecimento desse milagre nos ensina muitas coisas para a nossa caminhada cristã, que nós precisamos aprender. Capítulo de número 11, quase todo, relata esse importante acontecimento, e eu queria junto com você relembrar algumas ações importantes dentro desse capítulo de número 11, para que nós possamos aprender a caminhar na presença do Senhor, a consertar algumas coisas, a acreditar mais, a ter mais fé, num passo a passo desse milagre. Eu acredito, e a Bíblia me garante isso, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então é bom quando nós pegamos esses milagres de Jesus, assim, que são muito pregados, às vezes por nós mesmos, porque cada vez que olharmos para esses milagres, o Senhor terá algo diferente para falar conosco, para tratar aos nossos corações. Talvez o tempo aqui não nos permite ler esse texto a partir do versículo de número 1 até o último versículo dessa história. Então eu queria fazer um apanhado com você e que amanhã você relesse esse capítulo 11 na sua casa, pensando naquilo que Deus está colocando no nosso coração aqui nessa noite, a respeito desse tema. Capítulo de número 11 do Evangelho de João, ele é um dos últimos capítulos do ministério terreno de Jesus. Isso porque talvez você pense assim: não, pastor, o senhor está equivocado. João vai até o capítulo 22, e agora que nós estamos no capítulo 11, é o meio do livro. Não é o meio do livro, propriamente dito. Se a gente partir o livro ao meio, talvez entre as páginas está na metade.
Mas não é a metade do ministério de Jesus, já é o final. Aliás, esse é o milagre que vai fazer com que a perseguição se levante contra o Mestre, e a pressa para matar Jesus seja imposta. É a partir da ressurreição de Lázaro que eles vão prender Cristo. E o Evangelho de João é o evangelho com maior número de capítulos sobre a paixão de Cristo. A partir do capítulo 12 até o 22, não é o ministério de Jesus, e sim a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Então a ressurreição de Lázaro, ela está próximo ao final do ministério de Jesus, e ela é o motivo do apressamento dos perseguidores, dos opositores de Cristo, querer prender, querer crucificar, querer matar o Senhor. Antes do capítulo de número 11, Jesus tinha saído para a região chamada dos Tiberíades. No final do capítulo de número 8, em Jerusalém, eles já queriam matar Jesus. E no final do capítulo 8, ele sai ocultamente em direção à região dos Tiberíades, para que ele não fosse morto naquele primeiro momento. Afinal de contas, ainda haviam pessoas a serem alcançadas, ainda haviam milagres a serem realizados. Então Jesus sai, no último versículo do capítulo 8, ocultamente, para uma região ao norte de Jerusalém, aonde passava o rio Tiberíades, e não era uma região muito populosa, e por sinal, era a última região que precisava ser alcançada pela pregação de Cristo. Enquanto Jesus está aí passando alguns dias nessa região chamada dos Tiberíades, ele possuía em Jerusalém, ou próximo a Jerusalém, a 3 quilômetros de Jerusalém, para ser mais exato, um grande amigo chamado Lázaro. Lázaro de fato era um grande amigo do Senhor Jesus. Há quem diga que Lázaro foi daqueles 10 leprosos, o que voltou para agradecer. Alguns teólogos fazem esse paralelo por causa do nome, Simão Lázaro, o leproso. Tudo indica, e alguns concordam, que Simão Lázaro, o leproso, foi o leproso entre os 10 que voltou para agradecer. E depois daquele episódio, Jesus criou um laço de amizade muito profundo com aquela família. A casa de Lázaro, nos relatos dos 4 evangelhos, é a casa mais visitada pelo nosso Mestre. São pelo menos, contando com a visita da ressurreição, 3 visitas a esta casa. Talvez você pense que 3 visitas é muito, mas não é. É pouco, mas não é muito. Vista a quantidade de viagens aos períodos fora de Jerusalém, ao ministério que Jesus está difundindo, e ao pouco tempo dessa amizade, já que ele era um dos 10 leprosos, 3 visitas foram muitas coisas. As 3 visitas, elas são marcantes. Em uma delas, Marta e Maria uma delas está com os afazeres, e Jesus diz que a irmã escolheu o melhor lugar da casa. Em outra visita, uma das irmãs pega um vaso de um perfume caro, quebra, joga, derrama esse perfume aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E na outra visita, é essa visita da ressurreição. Um grande amigo que o Senhor tinha em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, é acometido de uma enfermidade, talvez uma virose daqueles dias, mas essa enfermidade veio se agravando, e o posto de saúde local, ou a UPA, o pronto atendimento de Betânia, já não tinha mais soluções para Lázaro. Então nós não sabemos direito se é um apelo de fé que as irmãs mandam fazer para Jesus, ou nós não sabemos direito se elas queriam que Jesus viesse para curar a Lázaro, que é a primeira ideia que a gente acredita que sim, até por causa da frase de uma delas, quando Jesus chega, ou se o mandar a notícia para Jesus já era tipo assim: está em estado terminal, vem porque vai ter o velório e você é um amigo chegado, você tem que estar aqui a tempo. Fato é que de onde Jesus estava,
até Betânia eram 2 dias de caminhada. O mensageiro sai de Betânia e vai até o Tiberíades caminhando a pé por 2 dias. O texto bíblico não nos relata, o que eu estou falando aqui é um parafraseamento. Enquanto esse mensageiro viajava com a notícia, Lázaro morre. E aí o mensageiro chega com a notícia para Jesus e disse: olha, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E Jesus, por revelação divina, recebe ali naquele momento uma instrução do Pai, dizendo para ele que Lázaro não estava enfermo mais, mas estava dormindo ou morto. A palavra dormir e morte no grego é usada a mesma palavra, por isso que os discípulos têm a princípio uma dificuldade em compreender se ele dormia no sentido de descansando o corpo, ou se ele estava morto no sentido de descansando a alma. Quando Jesus reforça que Lázaro estava morto, os discípulos então têm meio que assim: agora não adianta ter pressa mais, porque já que ele morreu, nós não temos o que fazer. E eu gosto muito desse momento da história, porque aparece um personagem que nós entendemos que ele não tem fé, Tomé, né? Tomé ficou famoso por não ter fé. Tomé ficou conhecido por ter que ver os cravos na mão e o furo no lombo, a marca nos pés, para entender que Jesus tinha ressuscitado. Mas eu não vi nenhum dos discípulos com tamanha fé como a de Tomé no capítulo 11 do Evangelho de João. Quando Jesus diz que voltaria para Jerusalém por causa de Lázaro, algum dos discípulos se levanta e fala assim: não vamos voltar para lá não, porque nós saímos de lá no capítulo 8, e o pessoal lá quer matar a gente, quer matar o Senhor, e se vai matar o Senhor, vai matar a gente também, não vamos lá. E Tomé diz assim: nada disso, gente, desçamos e morramos com ele. Nenhum dos discípulos teve a fé de entregar a vida ao Senhor, a ponto de estar disposto a passar por qualquer condição ou situação. Aqui começa o início da nossa caminhada cristã. Caminhar com Jesus diz respeito a se entregar à vontade dEle. Amém? Nós temos que nos entregar à dependência total do Senhor e estar disposto a viver com Jesus toda e qualquer situação. Muitas pessoas querem viver com Jesus apenas os momentos bons. Outras pessoas querem estar com Jesus apenas quando tudo está dando certo. Mas com Tomé, no episódio de Lázaro, eu aprendo a ter que estar com Jesus, ou a continuar com Jesus, independente da situação, mesmo que eu tenha que morrer, que padecer junto com Ele. Você foi chamado ao Evangelho, você foi chamado à graça. Jesus poderia ter escolhido pessoas melhores do que você. Jesus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu a mim. Ele escolheu a você como discípulo. Nós somos discípulos do Senhor, seguidores de Cristo. E eu pergunto isso para mim, e eu pergunto isso para você agora. Estamos dispostos a passar toda e qualquer situação junto com Jesus? Ou será que você olha para Jesus apenas com a oportunidade de receber algo dele? Tomé diz: desçamos e morramos com ele. Sofrer com Cristo, irmãos, é uma das virtudes que nós temos de ser cristão. Isso mesmo, eu não usei a palavra errada não. Virtude, privilégio, honra. Pedro morreu com orgulho
de estar morrendo por causa do Evangelho. Paulo, decapitado em Roma, morreu com orgulho de estar morrendo pelo Evangelho. Quando nós passamos alguma intempérie, alguma dificuldade, alguma tribulação, nós precisamos enfrentar isso com orgulho, porque estamos enfrentando isso por causa do Evangelho. Tenha medo de perder o emprego porque você é crente, não. Se perder, isso para você será um privilégio, uma honra. Quem nos dera apanhar, ser surrados, chicoteados, esbofeteados, humilhados, por causa do Evangelho de Cristo. Isso para nós não seria uma ofensa, um prejuízo. Isso para nós seria uma honra. Então Jesus resolve ficar ali ainda por mais 2 dias. E apenas depois de 2 dias é que ele retoma o caminho para Jerusalém. Exatamente na hora que o mensageiro chegou, Lázaro morreu. Jesus fica mais 2 dias e depois são 2 dias de caminhada até o retorno a Jerusalém, até Betânia, então são 4 dias. Os 2 dias que Jesus resolve ficar em Jerusalém, eles são importantes. Porque antes de ficar os 2 dias, Jesus fala para os discípulos assim: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Segunda lição que eu aprendo com essa história da ressurreição de Lázaro: eu preciso entender que além de sofrer, além de passar alguma necessidade, além de entregar a minha vida, estar disposto a viver com Cristo em toda e qualquer situação, eu tenho que entender que Ele está no controle. Quando algo negativo acontece com você na sua vida, não se desespere, porque o Deus a quem você serve, Ele está no controle. Diga comigo: meu Deus está no controle. Quando o dinheiro da sua pensão, da sua aposentadoria não está na conta, não desespera, porque o seu Deus está no controle. Quando o desemprego vem, bate a sua porta e acontece, não é uma experiência que você gostaria de viver, mas o Deus que você serve está no controle. Quando você faz o exame de sangue e dá positivo para aquela enfermidade, não desespera, porque o seu Deus está no controle. Ele fica lá por mais 2 dias, porque Ele está no controle, é para a glória de Deus. Nós precisamos passar momentos difíceis, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, irmãos. Como que nós veremos o agir de Deus, se primeiro o negócio não apertar? As coisas tendem a ficar difíceis, para Deus revelar para nós quem Ele é. Não é à toa que esse será o maior milagre realizado por Jesus. Ele está mostrando que Ele está no controle. Depois são 2 dias de caminhada. Ele não vai direto para Jerusalém, porque quando ele entrar em Jerusalém, vai ser montado num jumento e aclamado por ramos para entrar na sua última semana de ministério. Ele vai passar primeiro em Betânia. O caminho de Jesus é interessante, porque ele está vindo do norte, e Betânia não ficava ao norte de Jerusalém, ficava ao sul. Ele passa por fora de Jerusalém, desce até Betânia, para depois retornar para Jerusalém, porque ele sabia o que o aguardava em Jerusalém. Por isso que ele está no controle. Ele desce até Betânia e vai em Betânia direto à casa de Marta e Maria. E lá ele vai encontrar as 2 irmãs, com 2 posicionamentos bem diferentes. A primeira sai correndo ao seu encontro e diz, com um tom meio que de certeza: ah, Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é
a primeira não traz um teor de reclamação. A primeira traz um teor de convicção. De que mesmo na hora do luto, ela continua crendo que Jesus poderia e pode fazer alguma coisa. Para essa irmã, Jesus fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo nesse episódio de Lázaro? Que eu preciso continuar mantendo a fé, mesmo quando tudo vai mal, mesmo na hora do luto, mesmo na hora do velório, mesmo na hora da perda. Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se creres, verás a glória de Deus. Continua crendo, continua acreditando, não blasfeme, não reclame, não se desespere. Se Deus ainda não agiu, alguma coisa Ele ainda vai fazer. E preste atenção, se não fizer, Ele tem vitória para você do outro lado dessa vida. Encare as derrotas de cabeça erguida. Deus tem algo maior para você. Mas não perca a sua fé. Tem uma canção da Aline Barros, né? Aliás, ela estará em Bom Despacho dia 1º de junho, né? Quem tiver aí vontade de ir, é um sábado. E no dia anterior, se eu não me engano, é feriado. Acredito que sim. Não, o feriado é na quinta. Tem uma música da Aline Barros que fala assim: quando o que era difícil se torna impossível, é porque Deus vai agir. Porque o nosso Deus é assim. Quando está difícil, quando parece impossível, é aí que Ele vem. Porque enquanto as coisas estão fáceis, Ele não precisa vir. Ele vem, é na hora que precisa, para mostrar o seu poder, para revelar a sua glória. Jesus fica em pé no barco, é quando as ondas vão levar o barco a naufrágio, é aí que Ele se coloca de pé. Eu me lembro, entre tantas conversas que eu já tive com o Expedito lá em casa, né, Expedito? O Expedito citava muito a música do Voz da Verdade, que diz que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Você lembra disso, Expedito? Expedito falou isso um monte de vezes. Quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. Então nós não podemos perder a nossa fé, irmãos. Porque enquanto Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Quando o que era difícil parece impossível, é porque Ele vai agir. Então continua crendo. Que nem que seja no último momento, seu milagre vai chegar. Vai chegar, alguma coisa Deus vai fazer. Nada na vida do cristão é em vão. Se lembre do que Paulo ensinou aos Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Seja bom, seja mal, seja fácil, seja difícil, seja bonança ou seja na adversidade, tudo coopera para o seu bem. Continua crendo. A segunda irmã chega com um pouco de revolta no coração. Ah, o senhor chegou tarde. Se o Senhor tivesse chegado antes, Ele não teria morrido. O desânimo, a murmuração, a revolta. Por que o Senhor não veio antes? Isso é porque ela nem sabia que Jesus ainda resolveu ficar lá por mais 2 dias. Imagina se ela sabe. Só podia ter chegado aqui 2 dias antes, que ainda dava tempo. Sabe por quê? O judeu acreditava que um morto poderia ressuscitar até o 3º dia. Havia uma crença, era uma crença popular, presta atenção, não é Bíblia, é uma crença popular. Igual à crença popular no Brasil, haviam crenças populares em Israel. O judeu acreditava que até o 3º dia, o espírito ficava perto do corpo, acompanhando o velório, vendo os outros chorar,
e depois ele ia embora. Mas isso era uma crença popular, não quer dizer que era assim. Só que com essa crença popular, o judeu acreditava que até o terceiro dia o espírito podia retornar ao corpo e a pessoa ressuscitar. A grandeza do milagre do Senhor, quando você escuta assim, olha, ressuscitou um morto de 4 dias. Qual a diferença do morto de 2 dias para um morto de 4 dias? O espírito perto do corpo. Tem uma explicação científica para isso. Existem algumas enfermidades que aparentemente a pessoa morreu, mas ela não morreu. Você já viu relatos de pessoas que acordaram dentro do caixão depois de enterrada? Isso acontece, porque há enfermidades que dão a aparência de que a pessoa morreu, só que ela não morreu. Tem gente que morre de medo disso, né? Só for me enterrar, não aperta muito o caixão não, que se eu acordar, eu quero sair de lá, né? Ou então quando vai enterrar a sogra, fala assim, põe ela de bruço. Porque se ela acordar e querer sair, acaba para baixo, né? Então, coitado da sogra, né? Misericórdia. Então, naquela época, tinha doença que a pessoa, e até hoje tem, que a pessoa podia acordar depois de um dia de morta. Então, o judeu entendia que o espírito voltou do corpo. Então, eles aguardavam 3 dias para fazer o enterro, em algumas situações. Senão, não era possível ressuscitar mais. A irmã do Lázaro fala assim, se eu chegasse ontem, em outras palavras. O que Jesus responde para essa irmã? Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que a irmã responde na tréplica? Desânimo, revolta, falta de fé. Ela fala assim, eu sei que o meu irmão ressuscitará no último dia. O que Jesus faz? Versículo 35, chora. Olha o momento que Jesus chora. O momento em que uma pessoa não acredita no que ele acabou de falar que ia fazer. Existem 2 motivos para Jesus ter chorado no versículo de número 35. São deduções. Primeiro motivo, compaixão. Ao ver a dor das irmãs, em ter perdido o irmão, Jesus chorou. Esse é o primeiro. Você já chorou por causa de alguém? Eu já chorei por causa de alguém. Assim, não é porque você está passando um momento de luto, por ver a pessoa no momento difícil. Domingo, na hora que eu chamei o Marcos aqui para a gente cantar parabéns, ele citou, um momento difícil que a gente viveu junto com ele. Foi o momento que a esposa morreu, eu estava lá perto dele. Pastor tem essas coisas, né? Eu já vi, eu não sei te falar quantas pessoas eu já vi num leito de morte. Assim, a pessoa morrer, o médico olhar, você está com a família, com alguém, com a esposa, com o marido, com a mãe, e o médico chegar assim, com a cara sem saber o que falar, e falar assim, olha, não tenho o que fazer, morreu. Eu não sei te contar quantas pessoas, não foi poucas não, foi muitas. Talvez eu vou deixar alguém para trás, mas aqui em Lagoa mesmo, a Neuza, quando perdeu o filho, o Thales, eu e Edilé estávamos lá, uma bala na cabeça, um pronto-socorro, e o médico chega, e a mãe recebe a notícia que o filho morreu. Irmãos, não tem notícia pior que você ver uma mãe receber notícia que o filho morreu. Não tem. Quando o marido da Sandra faleceu, esqueci o nome dele, trabalhava nessa empresa grande aí, Luz Biomassa, né? Ele que começou essa empresa de cavaco para vender cavaco de eucalipto para Embaré. E aí eu trabalhava com outro pastor, ele não quis ir lá, falou para mim, vai para o hospital que o trem lá tá feio. Corri lá, eu e uma terapeuta, sei lá, com a esposa, e o médico sai da sala, e os enfermeiros fazendo massagem cardíaca, ligando aqueles negócios, e você vai escutando a maquininha assim, pip, 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 pip. Você pensa assim, gente, meu Deus, o homem faleceu.
E o médico chegar para a esposa e falar assim: seu marido morreu. Vivi a situação com Marcos. E eu chorei vendo a dor do irmão. Nem tanto só pelo irmão, mas por pensar em 3 crianças que estavam ficando. Talvez com a Lenise a gente nem tinha muito contato. Não tivemos muito relacionamento com a Lenise, a conhecemos, pregamos para ela, conversamos, mas não foi um vínculo de amizade. Eu não chorei porque a Lenise morreu, eu chorei por ver Miguel, Lavínia, João, Ana. Jesus chorou por ver a dor das irmãs, entendeu? Não só por ter perdido o amigo, por se compactuar com a dor das irmãs. Em segundo lugar, o choro de Jesus pode ser pela falta de fé da irmã. Eu estou aqui falando para você que Ele vai ressuscitar e você não está acreditando. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada, nós desacreditamos daquilo que Deus pode fazer por nós. Nesse momento Jesus chora ao ver a nossa fé. Irmãos, Apocalipse 21:8 diz que os covardes ficarão de fora, porque Jesus não chamou ninguém que desanima no meio da caminhada. Fortalece a sua fé, continua crendo. Pastor, mas eu não tenho nada, eu só tenho dívidas. Pastor, mas o exame já disse que foi. Pastor, mas essa situação, nós fomos chamados para continuar crendo. Já que aquela mulher não acreditou nas palavras, Jesus fala para ela assim: me leva aonde enterraram. E aí elas levam. Já que elas não acreditaram, Ele resolveu mostrar. Elas levam Jesus até onde tinha enterrado Lázaro. Haviam 2 tipos de sepultamento naquela época. Os ricos eram sepultados em cavernas individuais. Por isso que o Salmo diz que Jesus seria sepultado como um rico, e Ele é sepultado num túmulo de José de Arimateia, né? Olha, dá o corpo aqui para enterrar no meu túmulo, porque ele era um homem rico, e Jesus é enterrado num túmulo sozinho. Quem era pobre, menos favorecido, era enterrado em túmulos coletivos, uma caverna com várias pessoas e fechada por uma pedra. Jesus chega naquele lugar e Lázaro havia sido o último daquele vilarejo em Betânia, que havia morrido há 4 dias atrás. Mas haviam mais corpos lá dentro. Essa informação ela é importante para nós. E no momento que Jesus está ali, naquele local, Ele dá uma ordem, Ele fala assim: tirai a pedra. A irmã, com falta de fé, fala assim: Senhor, mas já fede, porque ele é de 4 dias, já está deteriorando, o odor está muito forte. Mas alguém insiste ali, eles obedecem, e a pedra é removida do lugar. Do lado de dentro daquele túmulo tinha morte, tinha cadáver, tinha escuridão, tinha o fim da vida. Do lado de dentro daquela caverna, do lado de dentro daquela pedra, tinha luto, tristeza, dor. Do lado de fora daquele túmulo, do lado de fora daquela pedra, tinha Jesus, a vida, o milagre, o Filho de Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. E o que separava essas 2 coisas era uma pedra, e Jesus pede para que a pedra fosse retirada. Talvez você vive um momento de desânimo, de luta, de luto, de enfermidade, de dificuldade, de trevas, de tristeza, de escuridão. Mas há uma pedra que separa você da vida do Senhor. Jesus quer que essa pedra seja retirada. Tira a pedra da incredulidade. Tira da sua frente a pedra da falta de fé. Tira da sua frente a pedra da murmuração, da reclamação. Tira da sua frente a pedra que te separa de Deus. Porque a única coisa que separava Lázaro de Jesus naquele momento era aquela pedra.
Jesus está dando uma ordem: remova a pedra. Quando a pedra é removida, Jesus olha para aquela caverna e fala assim: Lázaro, sai para fora. Sabe por quê? Se ele falasse morto, sai para fora, todo mundo que estava sepultado dentro daquela caverna ia sair para fora. Eu não duvido disso. Porque a voz que ecoou para dentro daquela caverna não é qualquer voz. É a voz do chamado Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, o Deus forte. Aquele que em Lucas 19:10 diz que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ah, se ele fala morto e ele tivesse 200 cadáveres, ia levantar os 200. Mas ele chama Lázaro, porque o negócio dele ali aquele dia era com Lázaro. Muitas vezes o negócio de Jesus é com você, é com Rian. Então Jesus chama pelo nome. Não é com qualquer um. Milagre não é aleatório. Você está passando essa situação difícil, você está vivendo esse momento de adversidade. Talvez você pense assim: por que eu, Senhor? Porque Deus quer um milagre para você. Ele te chama pelo seu nome. Se Ele quisesse na vida do outro, o outro estaria vivendo uma adversidade. Mas você está vivendo essa adversidade porque Ele te chama pelo seu nome. Lázaro, sai para fora. Zaqueu, desce da árvore. Mateus, siga-me. Simão, siga-me. João, siga-me. Ele nos chama pelo nosso nome, porque Ele tem algo especial com cada um de nós. Aleluia. No momento que Jesus dá essa ordem, eu imagino naquele lugar um mau cheiro indo embora, e talvez vindo uma fragrância suave do perfume de Deus naquele lugar, substituindo aquele odor. Porque onde tinha morte, começa a ter vida. Se a carne estava deteriorando, foi restituída. E o morto sai envolto em faixas, de dentro daquela caverna para fora. Eu não duvido que uma glória encheu aquele lugar e colocou ele de pé e levou ele até aquela porta. Porque na hora que ele chega na porta, ele não consegue fazer mais nada, e alguém fala assim: tirai a faixa dele, tire as faixas dele, para que o milagre fosse testificado. Porque, meu irmão, nós podemos até passar por momentos de adversidades, mas vai chegar uma hora que a glória de Deus vai nos invadir, e nós vamos experimentar o milagre do cuidado de Deus sobre cada um de nós. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide do que a glória de Deus é capaz de fazer em você. O que nós precisamos fazer é continuar crendo, é remover as pedras, é estar com Ele para o que der e vier, é entregar a nossa vida na dependência dEle, é saber que Ele está no controle de tudo, sempre, porque esse é o nosso Deus. Aplauda ao Senhor por isso, meu irmão. Glória a Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Que essa palavra tenha vindo de encontro aos nossos corações aqui neste lugar. Eu não sei qual é o milagre que cada um desses irmãos precisa, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é o tempo de adversidade que cada um está passando, mas o Senhor sabe. E se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor está nos chamando pelo nosso nome.
E o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas e em nossos corações, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Ouve o pedido de oração dos teus servos na tua presença nessa noite. E que cada um de nós possamos viver e experimentar o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Diga para ele assim: até sábado, 7 horas.